A paz do Senhor Jesus, crianças! Eu sou a tia Wanderleia e chegou um momento muito importante do nosso encontro. Agora nós vamos ficar quietinhos, nos concentrar, que Deus vai falar com a gente. E Ele fala com a gente através da sua palavra, da Bíblia Sagrada. Crianças, a Bíblia é recheada de lindas histórias. Histórias de reis, rainhas, príncipes e princesas. E tem também muitas crianças que fizeram muita diferença na história da Bíblia. Hoje nós vamos falar sobre uma criança, assim como vocês, que pôde fazer diferença onde ela estava. Vamos ler no livro que se encontra no Antigo Testamento, no livro de 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. 2 Reis, capítulo 5, versículo 2. O capítulo é o número maior e o versículo é o número menorzinho, tá? Já pegou a sua Bíblia? Corre lá! Eu te espero um pouquinho, hein? Só um pouquinho. E você, pequenininho, pequenininha que ainda não sabe ler, não fica triste não, tá? Você vai aprender também. Segue com o dedinho aí. Ou então preste atenção, Papai do Céu vai falar ao seu coração também. Vamos lá? Enquanto eu coloco meus óculos, você vai abrindo aí. Posso ler? Versículo 2. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Descobriu, né? Já conhece essa história? Não? É muito linda. Conta a história de uma menina que foi conhecida na Bíblia como a escrava de Naamã. Ela foi levada como escrava quando os sírios conquistaram Israel. Foi com a permissão de Deus que os sírios venceram a guerra contra Israel. E ela foi parar na casa do general Naamã. Lá na casa do general, a esposa dele deu as tarefas que ela tinha que fazer. Ela tinha que lavar, passar, cozinhar, arrumar, tudo. Ela era uma escrava, ainda que fosse menina. Crianças, mas ela não fez nada triste, de má vontade, não. Ela fez tudo direitinho, porque ela prestou muita atenção quando a mãe dela ensinava para ela todas as coisas. Nessa casa aqui, houve momentos que ela sim teve saudade, ela ficou triste, ficou com medo, mas ela pedia coragem para Deus. Deus dava coragem para ela enfrentar tudo aquilo. Se você estiver também sentindo medo, sentindo alguma coisa que te deixa triste, peça coragem para Deus e Ele vai dar para você. Ela sempre se lembrava de tudo que ela se passou na casa dela. Olha, o pai e a mãe ensinavam para ela sobre Deus, ensinavam sobre as histórias de Israel e ela prestava muita atenção. Você também presta atenção quando seus pais te chamam, seus responsáveis, tua avó, tua tia, te chama para ler a Bíblia, para poder estudar também? Você presta atenção? Isso é muito importante. Deus quer que os pais ensinem para os seus filhos a sua palavra. Ela também agradava muito a sua mãe. Olha como ela era obediente e feliz. E ela sempre se lembrou disso tudo, dos ensinamentos de seus pais. Ela foi parar na casa do general Naamã e lá ela percebeu que tinha coisas esquisitas. Tinha coisa lá que ela não estava acostumada a ver. Mas mesmo assim, ela não se influenciou. Ela continuou sendo a mesma menina. E você também, criança, tem que ser a mesma criança, longe ou perto dos seus responsáveis, longe ou perto da igreja, dentro ou fora da igreja, na escola, onde você estiver, você tem que ser a mesma criança. Não pode fazer as coisas erradas que te chamarem para fazer, não pode desobedecer só achando que não tem ninguém vendo. Você está me entendendo? Criança, nessa casa aqui, havia uma grande preocupação, porque o general Naamã, ele tinha uma doença terrível, ele tinha lepra. E a lepra, criança, era uma doença que separava as pessoas de perto de quem tinha a doença. Na época era incurável, não tinha cura. E o Naamã ficava muito triste com isso. Mas Deus amava muito Naamã e tinha um propósito para isso tudo.
Deus te ama, criança. Deus me ama. Foi Ele que nos fez. Deus é o nosso Criador. E Deus é santo. Ele mora lá no céu. Deus te conhece. Deus sabe tudo sobre você. Deus sabe seu nome, a sua idade, tudo que você gosta. Deus sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça. Você consegue descobrir quantos você tem? Eu não consigo. Mas Deus consegue, porque foi Ele quem te fez. E Ele te ama muito. Ele também amava Naamã. Por isso, aquela menina, com aquele amor de Deus, ela pôde ajudar naquela triste situação. Ela contou para a esposa do Naamã que lá em Samaria, onde ela morava, tinha um profeta chamado Eliseu que podia curar Naamã daquilo tudo, através do poder de Deus. Mas Naamã, ele era muito triste porque ele era separado até dos seus filhos. Não poderia participar de nenhuma festa da sociedade. Ele era um general importante. O rei sabia que ele era influente lá no exército dele, que ele já tinha ganho grandes guerras. Mas essa doença terrível separava Naamã de todo mundo. Mas tem algo mais terrível, crianças, do que a doença de Naamã. É o pecado que nos afasta de Deus. O pecado é tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, que deixa a gente separado de Deus, que a gente faz com os nossos olhos, nossas mãos, nossos ouvidos, nossa boca, nossa mente, até com os nossos pés. A gente peca, porque às vezes a gente vai a lugares que não agrada a Deus, vemos, ouvimos coisas que não agradam a Deus, pensamos coisas terríveis que não agradam a Deus e falamos, pegamos coisas que não podemos, coisas que não são nossas. Isso tudo é pecado e nos afasta de Deus para sempre. Naamã, ele tinha essa doença que afastava ele das pessoas, mas o grande amor de Deus mudou toda a situação. Naamã contou para o rei dele, lá da Síria, o que estava acontecendo, que a menina tinha falado. E o rei disse assim: vá até o rei de Israel, leva essa carta e fala para ele que é para ele te curar. E Naamã levou. E também levou ouro, prata e roupas finas, chiques, para poder dar de presente. O rei de lá não queria nem saber do que estava acontecendo naquela carta. Ele já ficou com medo. Ele achou que fosse uma emboscada, uma armadilha para poder atacá-los novamente. E o rei rasgou suas vestes de tanto medo e tão irritado que ele ficou. O profeta Eliseu ficou sabendo que o rei estava passando por isso e disse assim: manda esse Naamã vir aqui que eu vou falar para ele quem pode curar. Qual é o verdadeiro Deus de Israel? E Naamã foi. Só que o profeta não foi lá falar com Naamã pessoalmente, não. Mandou um servo dele lá falar com Naamã. E o servo chegou lá e disse assim para Naamã: o profeta disse que você vai ter que mergulhar, general, 7 vezes no Rio Jordão. Crianças, era preciso que ele mergulhasse 7 vezes. Mas será que ele ia concordar? Não, ele ficou chateado, primeiro porque o profeta não foi pessoalmente falar com ele. E depois porque ele achou que o Rio Jordão era muito sujo. E que lá em Damasco, onde ele morava, tinha rios muito mais lindos. Mas aí o servo dele disse assim: general, se fosse uma coisa muito difícil que ele estava te pedindo, tudo bem, mas não. Vai lá, quem sabe. Crianças, era preciso que ele mergulhasse 7 vezes. E Deus? O que foi preciso que Deus fizesse para que pudesse nos limpar da sujeira do pecado? Vou fechar aqui um pouquinho para poder te mostrar o que Deus fez. Deus fez algo muito importante. Deus nos deu um grande presente. Sabe qual foi o grande presente que Ele nos deu? Jesus. Jesus que veio com um menininho humilde numa manjedoura. Ele nasceu da barriga da mãe dele, da Maria, e seu pai chamava José. Jesus cresceu, ele agradou o seu pai, a sua mãe, agradou a Deus também, porque ele cresceu em graça, sabedoria e estatura. Ele foi como você, uma criança. E quando ele estava já adulto, homens maus pegaram Jesus, colocaram Jesus naquela cruz
Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não haveria remissão de pecados. Foi preciso que alguém morresse naquela cruz para perdoar os nossos pecados. E ele largou lá, ele deixou todo o seu sangue naquela cruz do Calvário. Ele derramou todo o seu sangue por mim e por você, para que o nosso pecado fosse perdoado, para que a gente ficasse limpo do pecado. Mas, crianças, glórias a Deus, porque ele ficou numa pedra onde colocaram o corpo dele durante 3 dias. 1, 2, 3. No terceiro dia, Jesus ressuscitou. Aleluia! E ele está vivo. E ele mora lá no céu com Deus. Ele foi morar no céu com Deus, nesse lindo céu, onde as ruas são de ouro. E nesse céu lindo que ele está preparando para voltar e buscar a gente, não vai ter dor, não vai ter guerra, não vai ter coronavírus, não vai ter nada de ruim, não vai ter morte. Nós viveremos para sempre com o nosso Deus, com o nosso Jesus. Crianças, mas acontece que há uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que crer que o Senhor Jesus é o único que pode tirar a sujeira do nosso coração. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo, diz em Atos 16:31. E Ele é o único que pode limpar o nosso coração. Olha como essa menina está feliz. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações se o que faz é puro e reto. Até uma criança sabia sobre Deus. A menina cativa sabia sobre Deus. E olha, o que pode lavar o nosso coração? A Bíblia diz também, Salmo 51:7. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Mais alvo é mais branco do que a neve, crianças. Só Jesus pode tirar a sujeira do nosso coração. E o que nós precisamos fazer, crianças, para poder Jesus tirar a nossa sujeira do nosso coração? Nós temos que confessar que nós entendemos que o nosso pecado do nosso coração, que nos torna separado de Deus, tem que ser confessado. A gente tem que falar com a nossa boca. E é isso que esse menino está fazendo. Olha, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Então é preciso que a gente confesse com a nossa boca que cremos que Jesus é o nosso Salvador. E crianças, será que Naamã conseguiu? Ele conseguiu. Sabe por quê? Vou mostrar para vocês por que ele conseguiu. Vamos lá? Naamã teve que mergulhar 7 vezes, não foi? 7 vezes, hein? Conta comigo. Vamos lá. Olha, ele estava todo sujo. Ele mergulhou 1, vamos lá? 2, conta comigo. 3, 4, 5, 6. Agora vem a 7ª. Será que ele vai ficar curado? 7! Ele ficou curado. Olha, crianças. Naamã ficou curado. Glória a Deus. Ele ficou todo limpinho. E sabe o que ele fez, crianças? Ele correu e foi contar para sua família. Mas antes ele contou para o profeta. E ele queria até dar aqueles presentes todos para o profeta, mas o profeta não aceitou. Ele não fez nada por dinheiro. Ele fez porque Deus usou ele para fazer aquilo. E Naamã contou para toda a sua família. E ele declarou que não havia outro Deus senão o Deus de Israel. E ele ficou curado e eles ficaram gratos. Eles foram gratos por tudo aquilo que Deus fez por eles. Ele foi curado e depois eles só se prostraram ao Deus verdadeiro. A menina cativa ficou muito feliz, ficou muito satisfeita, a esposa de Naamã também. E ele e toda a sua família serviram a Deus. E eles foram gratos por isso tudo. A Bíblia, crianças, é muito linda. E ela nos mostra tudo
tudo aquilo que nós temos que fazer. Mostra o que Deus é, o que Ele fez por nós, o que Ele quer que nós façamos para poder obedecer a sua palavra. E mostra também o que nós somos. Crianças, agora eu tenho uma surpresa para vocês. Uma grande surpresa. Olha quem veio para poder... Olha quem veio. É uma surpresa, hein? Ó, eu vou chamar ela, hein? Posso chamar? Vamos lá. O nome dela é Vivi. Vamos lá? Ó, eu vou chamar. Preparados? 1, 2 e... Olá, crianças! Oi, Vivi, tudo bem com você? Tudo bem. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos louvar o Senhor? Sim, nós vamos louvar o Senhor. O que você preparou para hoje? Um louvor de agradecimento a Deus por tudo que Ele fez por nós. Então vamos lá, Vivi. Vamos lá, amiguinhos, preste atenção, hein? Nossos amigos pela torta de maçã, pelo amor que nos dá, pela sua companhia. Por isso agradecemos todo dia, porque a gratidão alegra o coração. Assim somos felizes, sempre vamos agradecer pelo amor que nos dá, porque sempre nos vigia. Por isso agradecemos todo dia. Muito bem, Vivi, parabéns! Vocês gostaram, crianças? Essa é a Vivi, é a minha filhinha. Vamos dar tchau para eles agora, Vivi? Tchau, crianças! Crianças, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Tchau!